Se o seu céu está escuro e o seu coração já não acredita no amanhã, se a sua fé parece ser tão pequena diante dos problemas, estes homens podem ajudar você. Agora, Cristo Verdade que Liberta, um programa do povo de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Com estas palavras extraídas do Salmo 91, vai para o ar o meu, o seu e o nosso querido programa Cristo, a Verdade que Liberta. Bispo Palarone, boa noite, tudo bem? Passou bem o dia? Tudo em ordem? Tudo em ordem, meu apóstolo, um dia abençoado, sempre fortalecidos no Senhor. Uma boa noite para você que está em casa nos assistindo, para você de todo o Brasil, mas especialmente para você aí do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. São dezenas e dezenas de pedidos de oração que chegam até nós todas as noites. Mas após Jair, eu tenho aqui nas minhas mãos um breve relato da história de fé que vamos apresentar daqui a pouco. E sabe o que me chamou a atenção? Já no primeiro ponto da história é da Conceição. E ela vai começar dizendo para nós que a família dela era espírita / católico, espírita e católica. Que nome se dá a isso, apóstolo Jair? Que benefícios ou não isso traz para a vida de uma pessoa? Bom, se você olhar no dicionário da língua portuguesa, a palavra sincretismo religioso, você vai ver que a definição é a mistura de crenças, de fé. O Brasil, Palarone, historicamente, e todos nós conhecemos um pouco da história do Brasil, e certamente os nossos telespectadores, se você for lá na origem da colonização, você vai encontrar que o Brasil sofreu influência direta de 3 religiões diferentes, né? Pedro Álvares Cabral, com a sua equipe, os colonizadores, vieram lá de Portugal, que basicamente praticavam, né, o catolicismo, e dentro do catolicismo todas as crenças dos santos e nas santas, representados, entre aspas, pelas imagens, quer dizer, vieram e trouxeram a idolatria. Logo, logo, na colonização, os famosos navios negreiros vieram da África, né, do continente africano, de vários países, e com eles vieram as práticas que nós conhecemos hoje, não é, respeitando as decisões e a fé das pessoas por não conhecer Jesus, não conhecer o Evangelho, mas isso não nos isenta de pregar a verdade e de alertá-los. Vieram lá os africanos e trouxeram as suas práticas voltadas para a bruxaria, não é? Os índios, os indígenas aqui, os nativos, já praticavam um outro tipo de fé, que é o panteísmo. Se você olhar o sentido de panteísmo, a definição é: Deus é tudo e tudo é Deus. Quer dizer, uma árvore, né, um animal, uma vaca, o sol, a natureza, Deus é tudo e tudo é Deus. Então imagina a origem da fé do povo brasileiro: idolatria, bruxaria e panteísmo, que tem a ver também com a mesma ramificação. Então de vez em quando a gente encontra pessoas, né, sinceras, porque vieram de uma origem, vieram de uma família com essas religiões que não tem fundamento bíblico, não é? Que não tem fundamento nos evangelhos, e criar os seus filhos assim. E por isso a gente encontra pessoas como esta, praticando 2, 3 tipos. Bem, eu imagino, apóstolo Jair, e os amigos que estão em casa, que o entendimento que
que a maioria de nós temos sobre esse assunto é que 2 religiões é melhor do que uma. 3 religiões é melhor do que 2. Porque se uma não resolver, a outra resolve. Por isso que acabamos nos apegando a tudo. Eu me lembro, apóstolo, em 1974, quando meu pai teve câncer e foi curado por Jesus, a minha mãe era professora de catecismo da Igreja Católica e eu era sacristão. Só que, no sábado, a minha mãe estava dando aula de catecismo, mas na sexta-feira ou na quarta-feira, a minha mãe estava se consultando com o pai de santo no terreiro de Macumba. Não é? Então, o sincretismo religioso, que o senhor acabou de citar aí agora há pouco. Agora, ganhamos alguma coisa com isso? Não, porque meu pai, com 2 cânceres, os médicos deram 1 semana de vida. Nenhum, nem o outro resolveu nada. Nem os 2 juntos também não resolveram nada. Agora, quando buscamos puramente Jesus, aí então meu pai foi sarado, meu pai foi curado. Mas a maioria das pessoas trabalham na fé, nessa vertente para a vida delas, né, apóstolo? Você contou essa experiência, eu lembrei-me quando eu era pastor em São João del Rei, Minas Gerais, cidade altamente influenciada por práticas, né, das mais estranhas. Eu lembro que eu atendi um cidadão inteligente, um advogado, nunca mais esqueci disso. E na conversa eu falei de Jesus, falei da fé verdadeira, que traz resultado, e ele falou: olha, pastor, com todo respeito, eu vou lhe mostrar o que é que me garante. Ele estava de terno, paletó, gravata e tal, e ele botou a mão no bolso do paletó do lado direito, tirou uma estátua, né? E disse: isso aqui é a minha protetora, isso aqui me garante, e guardou. Ele falou: mas se ela falhar, botou a mão no outro bolso e tirou um patuá. Ele diz: olha, se essa falhar, eu estou garantido por aqui. E se esse aqui falhar, e botou a mão no bolso do paletó de dentro e tirou um rosário. E botou a mão no outro bolso e tirou um galinho de arruda. Eu nunca mais esqueci disso. E eu falei: olha, meu amigo, tudo isso faz parte de uma fé negativa. Superstição. A fé única e verdadeira que move a mão de Deus é a fé que nós aprendemos nos evangelhos. Firme fundamento daquilo que não se vê e a convicção de fatos que se esperam. E aí eu mostrei para ele como nós precisamos crer no Deus que é Espírito e verdade, que criou os céus e a terra, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e que nos deu a sua palavra. Eu costumo dizer, precisamos crer no Deus da palavra e na palavra de Deus. Parece um trocadilho. Eu mas é verdade. Crer no Deus da palavra e na palavra de Deus. E não em coisas inanimadas que não vai lhe proporcionar nada. Essa é a fé negativa. E o Brasil, não é, pela sua origem religiosa, desenvolveu tanta credice, tanta superstição, que é um absurdo. Uma vez eu ouvi uma expressão até engraçada, com todo respeito ao telespectador, mas eu vou mencionar. Alguém disse assim: apóstolo, o Brasil é tão cheio de superstição, tão cheio de credice, que se você, em alguma cidade do Brasil, disser que cocô de cabrito, bolinha, dentro de um recipiente, vai curar, vai fazer, vai acontecer, as pessoas são capazes de acreditar e investir dinheiro nisso. É um absurdo, né? É uma tristeza, mas chega a esses absurdos. Por isso é função de cada pastor, de cada homem de Deus, esse programa, não trazer superstição, nunca trazer, né, coisas que não têm fundamento, que não têm base no cristianismo verdadeiro. Deus não precisa de nada, absolutamente nada, para trazer a sua bênção, o seu poder, o seu milagre. É a fé no Deus vivo e na palavra do Deus vivo. E a verdade, né, apóstolo, que quando as pessoas se apegam com esta fé viva, num Deus vivo, ela experimenta o sobrenatural. Deus se revela a ela, Deus se manifesta à vida dela. É o que a Conceição vai começar a nos contar a partir de agora. Né? Nos chamou muita atenção essa primeira fala dela,
família era católica espírita. E vamos ver como que funcionou o tempo em que essa família era católica e espírita ao mesmo tempo. E quando encontrou com Cristo vivo, a coisa mudou. É. É isso aí. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Meu nome é Conceição Batista das Neves. Eu não vim de igreja, eu vim do mundo mesmo, né? Eu fui criada numa casa que, apesar da minha mãe gostar do evangelho, mas ela não era casada, então ela sempre tinha esse obstáculo, né, de deixá-la continuar. Sem religião, que apesar de frequentar também a igreja católica, né? Eu era pezinho na catolicismo, pezinho no terreiro. Mas aí eu fiquei só na igreja católica, eu me batizei, eu já era batizada desde neném, eu já era primeira comunhão, todos aqueles sincretismos deles eu fiz, né? E ia para a missa, saía da missa, ia para o forró, para o baile. E aí fiquei assim nessa vida. Mas sempre aquele vazio, né? A gente sempre procurando mais alguma coisa para poder preencher aquele vazio. E eu comecei então a assistir, eu chegava em casa, eu perdia a noite, assim, pensando na vida, e eu comecei cedo, eu ligava a televisão e ficava escutando. Aí tinha um programa na televisão, Cristo Verdade que Liberta. E eu gostava muito de assistir aquilo. E eu estava passando por uma fase que eu tinha perdido minha mãe, meu pai foi assassinado. Logo em seguida, um ano depois, minha mãe faleceu devido aos traumas que ela ficou com o falecimento dele. E vim para cá e veio o divórcio, veio tudo junto. E eu estava super deprimida. E me ajudou muito esse programa. E eu ficava ali e eu tinha um problema de vesícula insuportável. Eu não podia ficar nervosa, eu não podia comer nada, um bolo, um salgado, não podia comer nada disso. Que eu passava mal e muito mal. Aí, eu escutando um dia o programa, o apóstolo falou, olha, vamos ter aqui 2 dias de oração e cura com um pastor que vem de Recife. Aí eu chamei minha prima que morava no mesmo quintal, falei, vamos lá, eu sei onde é que é, lá perto da rodoviária, em frente ao Carmélia. Aí fomos. Cheguei lá, mas eu sempre assim meio desconfiada, né, porque a gente vê tantas coisas, né, pastor? Mas cheguei lá na hora da oração, ele falou, coloque a mão onde você tem algum problema. Eu imediatamente botei a mão na vesícula, né? E fiquei em pé lá no meu banco, na cadeira, era aqueles bancos de madeira comprida, eu botei a mão e fiquei. Aí ele começou pregando, falando, orando. Aí falou assim, olha, se você sentir vontade de dormir, não ligue não. É o Senhor agindo. Se concentra e relaxa. Aí começou a me dar um sono. E eu não acreditei quando ele falou não, sabe, pastor? Aí aquele sono, de eu abrir a boca, eu botar a mão assim, eu já não aguentava mais em pé. Sono mesmo. Sentei, botei a mão, debrucei no banco da frente e dormi. Não sei contar mais nada do culto. Acordei com o pessoal batendo palma, agradecendo a Deus pelo culto que já tinha terminado. Aí uma obreira falou, a senhora está passando bem? Eu olhei para ela, tô, mas eu senti que isso aqui meu estava tudo molhado. Eu passei a mão, assim, era aquela baba. Já dormi de babar. Aí minha prima, olhei para ela assim, com a cara meia feia, ela falou assim, ela não deixou te chamar não. Aí eu falei, tá, você dormiu de roncar, tá? Ela falou para mim. Aí eu falei, nossa, olha, daquele dia em diante, pastor, eu nunca mais tive problema de vesícula. Porque a minha vesícula é a tal da vesícula preguiçosa, não opera. Não é pedra, mas ela é preguiçosa. E quando a pessoa tem um estresse, uma coisa, ela libera toda a enzima, né? E aí vem toda a consequência, né? E eu fiquei curada, graças a Deus. Olha que eu já passei coisas e nunca mais a bichinha deu sinal de vida. Depois dessa primeira parte dessa linda história de fé, daqui teremos a segunda e a terceira, não é? A história é tão importante que nós a dividimos em 3 partes. Não saia daí não, para você acompanhar o final feliz desta pessoa. Nós vamos agora, Bispo Palarone, com muita alegria, olhar para o nosso zap. Os pedidos são muitos, centenas e centenas.
Quando termina o programa, o Zap continua tocando até 22, 23, meia-noite. Impressionante. E nós ficamos felizes de saber que você está aí do outro lado, ligadinho no programa, que confia na palavra de Deus que aqui transmitimos e acredita nas nossas orações. Obrigado pela audiência de todas as noites. Eu atendo respeitosamente o Paulo Afonso, de Santo André, Terra Boa. Deus abençoe você de Santo André. Ele pede oração em favor da Sofia Helena. Foi diagnosticada com uma doença que não tem cura, mas ele crê que Deus pode curá-la. Ele não menciona de que se trata, mas Deus pode realmente, Paulo Afonso. E nós estamos unidos nessa fé, tá bom? Santo André aqui na Grande São Paulo, venha estar conosco domingo. Tá bom? Nós vamos orar pessoalmente, você irá representá-la e Deus vai visitá-la. Apóstolo, enquanto isso, você já pode também ir mandando a sua mensagem de texto, viu? O número do nosso telefone está no rodapé do seu televisor. Nós temos aqui o Rubian aqui de São Paulo. Ele pede oração por sua esposa, a Joselice, porque ela sente muitas dores por todo o corpo. Vamos orar assim, Rubian. Deus vai tocar na vida dela, viu? Eu atendo do Rio de Janeiro. A audiência está grande no Rio. Muitos pedidos, muitos contatos do Rio de Janeiro. Nossa equipe pastoral sintonizando, nosso povo lá da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, nos acompanhando através da RBI. E quem faz contato é o Ivan. Ele pede oração pela libertação de trabalho de macumbaria. Olha bem, que fizeram com seu nome. Ô Ivan, nós acabamos de falar de superstições. Poder negativo existe, claro. É o do bem, o do mal, da luz e das trevas. Claro que o maligno não se compara com Deus, ele não é páreo para Deus. Ele é limitado, né? Você vê que para atingir o que Jó possuía, ele precisou de autorização, porque Deus coloca limites ao maligno. E o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Ô Ivan, você mora no Rio, nós temos várias igrejas aí. Faça outro contato, diz onde você mora e nós poderemos te encaminhar para que um dos nossos pastores possa lhe dar assistência. E essa obra de macumba, de bruxaria, vai ser desfeita aqui na oração e você terá o acompanhamento personalizado de um dos nossos homens de Deus. Ok, quando você mandar o seu pedido, não esqueça de 2 detalhes. Primeiro, diga acerca do que se trata. Como fez aqui o Paulo Roberto, de Carapicuíba, ele pede oração para a libertação do vício do álcool. Ele não disse apenas libertação do vício. É importante detalhar, né? Apóstolo? Libertação Você vê do que ao vício cego do álcool. Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Exato. Jesus sabia que ele era cego, era evidente, mas Jesus queria que ele fosse específico, que eu volte a ver. E a segunda coisa, apóstolo, quando as pessoas mandarem o pedido para nós, diga a cidade de onde você está enviando a sua mensagem. Por exemplo, lá do Rio Grande do Sul, é o estado, né? Eu queria saber a cidade. Exato. Se é Porto Alegre, se é Caxias do Sul, etc. Pelotas, né? Então, é o Manuel. Um abraço, Manuel. Nós temos muitas igrejas aí no Rio Grande, tá bom? Nós amamos os gaúchos. Seus pedidos estão aqui, nós vamos incluí-los na poderosa oração da fé. Falando em Rio Grande do Sul, a gente lembra do churrasco tão saboroso, hein? É Essa hora da noite. Lá dos gaúchos. Deus abençoe. Vamos lá. Nós temos aqui a Luzinete de São Paulo. Põe churrasco essa hora da noite, aguça alguma coisa aqui na gente. Aí deixa para amanhã. Depois dos 60 não deve à noite. Não pode não. Mas a Luzinete aqui de São Paulo, apóstolo, ela pede oração pelo Samuel, que ele tem 2 anos e está com coqueluche, né? É uma doença que causa sérios problemas respiratórios. Ele está internado com muito catarro no pulmão devido a essa doença e ela pede a nossa oração. Vamos para Brasília, nossa Catedral Nacional da Bênção. Você sabia que a cabeça de rede da RBI é em Brasília? São 2 canais abertos, transmitindo para todo o Distrito Federal. Grande audiência em Brasília. Que Deus abençoe nossa Catedral da Bênção. Missionária Ruth Brunelli, fundadora desta igreja ao lado do saudoso apóstolo Doriel, pastor Fábio, missionário Jeremias, Lília, essa turma toda lá da Catedral da Bênção em Brasília, hein?
Quem está conectado conosco, ligadinho, é a Isabel. Pede oração pela família. E olha aqui, Palarone, perseguida por trabalhos de macumba e feitiçaria. Nada disso a gente viu antes. Trouxemos um assunto sobre fé negativa, sobre essas práticas ainda muito grandes no Brasil, né? E que isso precisa ser combatido com o evangelho de poder, com a mensagem do evangelho eficaz. E vamos orar por ela já, não é, apóstolo? Eu tenho aqui a Marta, apóstolo. A Marta é aqui de São Paulo, e ela pede oração pela mãe dela, que é a Lolanda, que por conta da Covid, né, ela está em coma. A Lolanda tem 91 anos, está há 7 meses em coma. E ela pede a restauração da família e da vida financeira. Meu Deus, vamos incluir. Finalizando aqui a minha relação, bispo, eu penso que você também deve ter mais um pedido. Essa vem do Ceará, é a Sandra. Pede oração pela sua saúde, foi diagnosticada com fibromialgia, parece que é aquela dor crônica, né? Terrível. Deus pode tirar essa dor, nós vamos orar, incluir o teu nome já. E também temos a Pâmela aqui do Socorro, ali de Santo Amaro. Ela pede oração para superar o luto. Ô, Pâmela, ela e sua família, apóstolo, têm sofrido muito devido à perda do seu pai, né, que faleceu com Covid. A dor é muito grande, né? Mas, meu apóstolo, o pessoal aí pode mandar o pedido agora para nós, né? Quem ainda não mandou. Eu até queria fazer um pedido para o senhor, né? E para o pessoal de Brasília, Distrito Federal, Goiás. Manda uma mensagem para nós, se está tudo bem, se não é um pedido de oração, mande aí e diga assim, sou de Brasília, né? Ou então, sou do estado do Goiás. Vamos saber como é que estamos aí de audiência na capital federal, né, apóstolo? Mas lembrando que domingo agora, nós estamos no templo da Igreja Casa da Bênção, no Brás, Avenida Celso Garcia, 1081, manhã apostólica e sobrenatural, não é? Você é o nosso convidado especial. Deus tem algo reservado para você, para a senhora, para o senhor. Faça a sua parte. Há coisas que ninguém pode fazer por você. Eu costumo dizer, ninguém pode alimentar-se por você. Ninguém pode tomar banho por você. Há coisas que nós é que precisamos fazer. E estar na igreja nesse domingo é com você, a não ser que alguém esteja acamado, hospitalizado, então você vá representá-la. Mas Deus quer ver a sua fé através da sua atitude. Sair de casa, tomar um ônibus, pegar o seu automóvel ou o metrô e vir pessoalmente. E depois você irá testemunhar do que você ouviu, do que você sentiu e do que você recebeu. Por que falamos isso com tanta convicção? A nossa fé, conforme dissemos, está fundamentada no Deus da palavra e na palavra de Deus. Tudo que ele prometeu, nós cremos. Tudo que ele prometeu acontece nos dias de hoje. E a transformação de vidas, a cura do doente, a libertação do oprimido, a transformação daquele que pensa estar acabado, sem nenhuma perspectiva, tem ocorrido e vai ocorrer com alguém da sua casa. É isso aí. Então, venha reunir-se conosco neste domingo, no templo da Igreja Casa da Bênção, na Avenida Celso Garcia, 1081, no Brás. Bem, vamos à segunda parte da história da Conceição, né? A história dela começou, ela destacando as crenças da família que vivia no catolicismo e no espiritismo. E aí uma série de coisas foi se desenvolvendo negativamente, né, na vida da Conceição e da sua família. Vamos agora à segunda parte, apóstolo. Vamos lá, vamos acompanhar com atenção. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Logo a seguir, a minha filha ficou grávida. Minha filha ficou grávida e logo com 2 meses de gravidez, ela nos exames constou que ela estava com rubéola. Aí foi aquele problema.
os médicos falaram que ela ia perder, porque é um vírus abortivo, quando não aborta a criança nasce com algum defeito cego na visão ou na audição, que fica mudo e tal. E eu chorava, meu Deus, eu não aceito ter um neto, meu primeiro neto mudo, surdo, cego, não vai me conhecer. Não, Senhor, eu falava, eu tô na oração assistindo, botava o copo d'água e aquilo tudo. Toda vez que ia no hospital com ela fazer o pré-natal, era a ladainha do médico. Porque eu só falava nisso. Eu falava, meu Deus, mas não vai mudar essa ladainha. E faz exame. E ele, realmente a criança está afetada. Nos exames aqui constou que não está afetada. E eu, naquela coisa aí, eu falei para ela assim, minha filha, vamos na igreja que eu fiquei curada da vesícula. Ela, mãe, mas eu não aguento andar de ônibus, eu passo muito mal, eu vou desmaiar, não sei o que eu falei. Aí eu falei, não, mas eles falam que aqui perto do cemitério, perto da gente aqui tem uma, é a mesma igreja, vamos lá. Aí eu vim com ela, cheguei aqui, na época era o pastor Gilvan. Aí, um dia de semana, aí participei do culto, mas também não falei nada, porque eu não sabia como agir numa igreja. Então eu sentei lá e fiquei quieta com ela. E ficamos quietinha lá, escutamos a oração, recebemos a bênção e acabou o culto, eu dei as costas com ela e íamos saindo. Aí o pastor Gilvan mandou chamar. A obreira veio e falou, senhora, o pastor quer falar com a senhora e com a moça aí. Eu falei, tá, e fomos aí até ele falou assim, falou para minha filha, não sei porquê, mas o Espírito Santo pediu que eu orasse por você, você aceita? Aí ela, sim, aceito. Aí nós subimos aqui nessa sala, aí ele passou óleo na mão dela, mandou que ela botasse a mão na barriguinha, que já estava já quase 4 meses. Aí ele orou, e eu me lembro das palavras dele até hoje. Senhor, tu construiu o universo, tu fez o homem, tu é o maior arquiteto desse mundo. E o Senhor sabe o que está acontecendo. Age. Se alguma coisa no feto, na criança, no embrião, o Senhor cura, transforma, sara os nervos. Aí foi falando órgão por órgão do nosso corpo. E ele, quando acabou, falou para... E o suor, ela tinha uma febre interna, sabe, pastor? Ela chupava gelo, porque queimava por dentro. O médico falava que era um neném que tinha febre. Aí o suor escorria assim pela perninha dela. Aí quando acabou, ele falou com ela, você está tendo algum problema? Ela falou assim, eu estou tendo um problema. Ele falou assim, mas você crê que o seu filho foi curado? Aí ela, seu neném está curado? Aí ela falou, sim, eu creio. Aí ele, então vai na fé que sua criança vai nascer perfeita. E ele nasceu perfeito, pastor. Apesar de ter tirado o sangue do cordão umbilical para fazer exame, e foi constatado. Ele nasceu com uma carga positiva de rubéola ativa no sangue. Aí aqui, ó, 382, aqui, ó, tá vendo? E a taxa para dar positiva, aqui, ó. Maior que 30. Maior que 30. Ele 382. tinha uma carga viral muito grande e as médicas, a pediatra que olhou, falou, vamos fazer exame de vista. Não deu nada. Vamos fazer de audição. Perfeito. E ele hoje em dia, semana passada foi a graduação dele em Direito. Não tem problema nenhum. Meu neto nasceu curado. Bem, essa foi a segunda parte da história da Conceição. Assistimos a primeira parte, a segunda parte. E olha, são detalhes da vida dela que se encaixam perfeitamente na vida de tantas outras pessoas que passam anos e anos da sua vida, uma fase após a outra, um ciclo após o outro. Ora as coisas parecem se repetirem, ora enfrentam fatos novos na sua vida que vão assim acrescentando a sua dor e o seu sofrimento. Daqui a pouquinho a Conceição volta para contar a última parte da sua história, a sua grande experiência com Deus. Mas quero lembrar você que neste domingo agora, às 9 horas da manhã, nós estaremos reunidos com você, apóstolo Jair, toda a equipe de Cristo, a Verdade que Liberta,
estará reunidos com vocês aqui em São Paulo, no Brás, na Avenida Celso Garcia, número 1081, às 9 horas da manhã, para uma manhã sobrenatural, uma manhã de milagres, uma manhã de libertação, uma manhã em que os seus olhos nunca viram o que você vai ver, seus ouvidos nunca ouviram o que você vai ouvir. Mas além de São Paulo, nesse próximo domingo agora às 9 horas, apóstolo Jair, no outro final de semana, dia 20, o senhor vai estar em Salvador, na Bahia, aquele povo alegre, festeiro, hospitaleiro, né? Muito, muito, muito. Salvador, Bahia, é um povo admirável. Um abraço aí ao meu mano. Sabia que o bispo Daniel é meu irmão 2 vezes. É o irmão biológico e o irmão de fé. Um abraço ao Daniel. Ele foi um incentivador, né, para que esse programa nascesse. E ele é um telespectador assíduo. Ele, toda a equipe da Bahia, né, uma multidão de líderes e muita gente que está nos acompanhando de outras denominações, pessoas que estão também sem nenhuma igreja, que estão lá sofrendo. Sabe que a Bahia sofreu muita influência do que nós falamos no início do programa, né? Do sincretismo religioso, de tanta força negativa, maligna em Salvador. Então, Daniel, povo baiano, dia 20 e dia 21, estarei com uma equipe aí em Salvador, nas 2 noites do poder do Espírito Santo. Creio que a semana seguinte nós vamos falar aqui um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo, seus atributos, quem é ele, seus dons. E o Daniel já por antecipação marcou lá 2 noites sobre o fogo do Espírito. Então vai ser algo assim de muito avivamento, porque o Espírito Santo é que distribui os dons, e os dons são ferramentas para operar no sobrenatural, para curar, não é? Para revelar, para profetizar, para orar em línguas, para interpretar e etc. Então, Daniel, com vocês aí na Bahia, o endereço, Rua Seabra, 446, Aquidaban, 7 Portas, Salvador, 2021, com vocês. Será uma alegria conhecê-los e rever muita gente conhecida. Ô, apóstolo, qual o horário? À noite, pela manhã? Sábado parece que é à noite, não é? Sábado à noite. Vamos chamar sábado 19 horas, dia 20, 19 horas. E no outro 21, a gente comunica pessoalmente, penso que será pela manhã. Pela manhã. Então é isso aí. Bahia, prepare-se para o impacto sobrenatural. E aqui a gente volta com a última parte da história de fé da Conceição Batista. Veja o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa depois de anos e anos de dor e sofrimento. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. E a partir daí eu passei a frequentar aqui. Mas havia um impedimento. Eu morava com o meu segundo esposo, né, hoje em dia. E ele não aceitava casar. E eu tinha esse problema na minha vida. Eu queria servir ao Senhor, me batizar, mas como que me batizava? Até que um dia a pastora Graça estava aqui na igreja, ela teve o apelo, aí ela saiu de lá, veio, me abraçou e falou assim: você não quer ir lá na frente? Eu falei: quero, mas eu não posso. Ela: por que você não pode? Eu falei: porque eu não sou casada. Não, mas isso não impede. O Senhor diz: venha do jeito que está, que eu, né, consertarei as coisas que depender, né, ser acertado. Aí eu falei: mas eu posso aceitar ele como salvador? Pode não, você deve. E deixa tudo com ele. No tempo certo, tudo irá acontecer. Aí foi onde eu aceitei o Senhor. Mas fiquei na dependência. Eu aceitei, fiquei congregando sem me batizar. Às vezes nós saíamos e dava hora de vir para a igreja. Ele falava: eu vou, mas na hora da igreja eu tenho que estar em casa. Não, a gente volta a tempo. Mas não voltava, né? Era sempre um empecilho. Aí eu falei assim, aí eu vinha para a igreja durante a semana, quando ele não estava trabalhando, aí o pastor sempre falava assim: você não tem que brigar. Pregava assim, do mais nada, né? No dia, falavam diretamente comigo: não tenha que brigar com seu marido. Se ele não deixar você vir, você fica em oração em casa. No dia que der, você vem. Não vá
arrumar briga, não adianta a pessoa chegar bêbada, você brigar, por causa, não. Comecei a ter sabedoria, porque eu não tinha. Ele chegava bêbado, eu ia brigar, ia falar, a gente saía no atrito mesmo, ele ia embora, depois ele voltava, era aquela coisa. Aí eu comecei a aprender muita coisa, comecei a me transformar. E com a minha transformação, eu acho que tocou ele. E eu ficava em casa, orando, intercedendo. E um dia, quando ele estava em casa, que eu via que ele ia me brecar, eu ficava quieta. Aí ele chegou para mim e falou, você não vai na igreja? Eu falei, por que você está perguntando? Ah, porque eu ia. Eu falei, claro que eu vou. Eu não ia, né? Para evitar de briga. Mas quando ele falou, não, porque hoje eu ia com você. Eu falei, não, mas eu vou. Minha roupa já está até arrumada. Corri lá correndo, arrumei o menino, me arrumei e nós viemos. E ele ficou vindo todo domingo, mas não aceitava. Aí ficou lá. Aí um dia teve uma pecinha de teatro aqui, um lá cristão e um não cristão. Aí teve um teatrinho e ele ficou ali olhando aquilo. Quando o pastor falou, vocês viram a diferença de um lá cristão para um que não é cristão? Como tudo se resolve? Viu como é a reação da pessoa que não tem Jesus no lar e a que tem? O mesmo problema, mas são resolvidos diferentes. Olha, quando o pastor falou assim, você quer aceitar Jesus como seu Salvador? O homem deu um pulo, foi lá na frente. Aí eu falei, glória, aleluia. Aí ele já foi falando assim, pastor Laurindo, o senhor sabe, né? Eu estou aceitando Jesus e eu vou me converter, mas tem um problema. Eu não sou casado, mas nós vamos, essa semana nós já vamos, amanhã mesmo eu já vou começar a agir isso aí. Vamos no cartório e já vou resolver isso. Casei num dia, batizei no outro. Amém. Aí tá essa benção. Ele hoje é outro homem, não bebe, não fuma mais, trabalho para casa, para a igreja e família, reunião de família mesmo, que a gente só vai. E graças a Deus, tudo caminhando. Então, que bom ouvir mais uma história de fé. Esposo dominado pela bebida, não gostava do ambiente da igreja, mas através da oração, Deus o libertou. Ele hoje é um homem que caminha nos passos de Jesus. Os problemas estavam expandindo para a área sentimental, conjugal, familiar. Hoje tudo mudou. Que alegria! Nós nos alegramos com aqueles que se alegram. Celebramos com aqueles que celebram. Um abraço, que Deus abençoe Conceição e toda a sua casa. Então, apóstolo, é isso, né? Através da fé de uma pessoa dentro de casa, a família toda é tocada, é abençoada, é beneficiada. Você, nesse domingo, você pode vir orar com a gente. Você pode vir para o domingo do sobrenatural. Está com problema com o filho? Está com problema com o marido, com a esposa, com o pai, ou com a mãe? Eles não acreditam, ainda resistem. Bem, você é a peça-chave que Deus escolheu dentro desta casa, no meio dessa família, e te levantou para você ser a ligação entre o céu e a vida deles por meio da intercessão. Nós vamos orar juntos nesse domingo, pela sua casa e pela sua família. Na manhã do sobrenatural, com o apóstolo Jair de Oliveira, com toda a equipe de Cristo, a verdade que liberta. 9 horas da manhã. Anote bem o endereço. Avenida Celso Garcia, número 1081. Celso Garcia, 1081, no Templo da Igreja Casa da Bênção, aqui no Brás. Será um domingo do sobrenatural. Mas, apóstolo, de história em história, nós temos mais uma história hoje. Mais uma história de fé. Vamos a ela agora e se encoraje aí. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Meu nome é Givaneide, eu moro em Santo André. Eu sou da Casa da Bênção e eu tinha ataque epilético desde os 7 anos de idade. Minha mãe só vivia comigo nos médicos e nada adiantava. E eu tomava Gardenal. Tomei Gardenal 11 anos. Ser uma pessoa epilética é muito triste. Para mim, eu vi os preconceitos, né?
das pessoas que têm preconceito quando a gente desmaia. Eu sei que tem amigas minhas que eu sentia que tem um preconceito só porque eu era epilética, né? Eu também tinha meu medo de sair sozinha, de ir para a escola. Na escola mesmo eu já tive ataque, né? Graças a Deus tinha pessoas do meu lado que já sabia do problema e já avisava os professores. Mas eu vou falar para vocês, não é fácil ser epilética. Tem muito preconceito, muito mesmo. A gente vê e a gente sente. De saber que as pessoas acham que essa doença vai pegar na pessoa e não pega. Não é contagiosa. Mas um dia eu liguei o rádio e escutei um homem de Deus falando: vem aqui que Jesus te cura. E ele falou várias doenças. E quando ele falou ataque epilético, eu falei: nossa, eu vou nessa igreja. Eu não sabia que era igreja de crente. Quando eu cheguei lá, eu entrei na casa da benção. O pastor só falou assim para mim: se você crê, Jesus já te curou. E aquela palavra nunca mais saiu da minha mente. Quando eu ouvi essa palavra, que Jesus te cura, eu cheguei em casa, peguei meu remédio Gardenal que eu tomava e joguei fora. E meu marido disse que eu era louca. Você toma 11 anos esse remédio e agora você vai jogar fora? Aí meu marido foi lá e pegou o remédio do lixo, guardou na firma e ficou lá dizendo: se você precisar do remédio, o Gardenal está lá na firma. Eu disse: eu não vou precisar, porque eu já estou curada em nome de Jesus. E realmente Jesus me curou. Desde aquele primeiro dia que eu entrei na casa da benção, eu não tomei mais remédio. E hoje já faz 30 anos 35 anos que Jesus me curou. Nunca mais, gente, eu tive epilepsia, nunca mais. Não precisei mais de médico, eu só vivia no médico, só vivia tomando Gardenal e só vivia tendo ataque, direto. Hoje, graças a Deus, eu sou feliz por ter conhecido Jesus, ter conhecido a Casa da Benção, que Deus tinha um plano na minha vida de trazer eu de Maceió para conhecer a Casa da Benção. Sabe, hoje eu sou muito feliz, Jesus me abençoou muito aqui em São Paulo, muito mesmo. Eu não sei nem o que fazer para Jesus, para agradecer tudo que Ele fez, porque Ele já me deu muita bênção, muita cura também. Ele já me curou de outras doenças, de mioma. E eu cheguei para o pastor Joel também e falei: pastor Joel, o médico disse que eu estou com mioma. Ele orou por mim e ele falou: você está curada. E eu determinei também essa cura na minha vida. Fiz o exame de novo, levei no médico. O médico falou que eu não estava mais com mioma. Mas tudo isso foi minha fé, gente. Que a fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Você que está aí em casa, desenganado, como eu estava também, os médicos me falavam para mim, para minha mãe, que não tinha cura. Mas eu nunca perdi a fé em Deus. Sempre eu tinha fé muito grande no meu Deus. Eu não conhecia esse Deus que eu conheço hoje na Casa da Benção. Mas, graças a Deus, você que está aí em casa, não desanime não. Deus te escolheu hoje para você escutar esse testemunho. Mas você tem que tomar uma decisão, porque eu tomei uma decisão. Eu fui até a Casa da Benção, entendeu? Você não pode ficar aí dentro de casa. Você tem que sair e procurar a Casa da Benção, que você vai ouvir o pastor dar palavras para você tomar uma decisão na sua vida. Mais uma história de fé para animar você a sair de casa nesse domingo, estar com a gente na Celso Garcia, 1081, no Brás, no templo da Igreja Casa da Bênção, para uma manhã do sobrenatural. Prepare-se, você vai ter uma experiência de fé, uma experiência marcante. Esse domingo vai ser um daqueles dias da sua vida que você jamais vai se esquecer dele, por causa daquilo que Deus
vai fazer na sua vida quando todos nós ali juntos clamarmos pelo impossível e pelo sobrenatural. Anote, Avenida Celso Garcia, número 1081, no Brás. Mas bem, gente, agora nós vamos até o Facebook do apóstolo Jair de Oliveira. Vamos pegar lá o trecho de uma ministração dele feita no templo da igreja Casa da Bênção. Acompanhe, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Vamos lá. Em meio ao caos, a palavra apostólica, trazendo direção e segurança para a sua alma. Com o apóstolo Jair de Oliveira. Amém. Que Deus abençoe vocês. Foi uma noite poderosa, maravilhosa, na presença de Deus. Irmãos, eu quero compartilhar a segunda parte da mensagem que preguei ontem lá. Ontem eu falei sobre geração de Eli. E hoje eu quero falar aqui sobre a geração de Samuel. Recapitulando rapidamente, para quem não esteve lá ontem, eu disse ontem algumas características da geração Eli. Eli, você sabe que foi um sumo sacerdote e que teve uma chamada de Deus e uma promessa de Deus de que ele e a sua casa seriam perpetuamente sacerdote em Israel, que não faltaria sucessores na linhagem sacerdotal. Isto era uma promessa extraordinária para ele e para toda a sua descendência. Mas os irmãos devem lembrar que Eli quebrou princípios, transigiu com a palavra do Senhor, não valorizou o chamado, e por isso ele cometeu alguns erros graves que o desqualificou. Não só ele, como seus filhos sacerdotes, Ófine e Finéias. É bom os irmãos lembrar que tudo que está escrito não está por acaso. Tudo que está escrito para o nosso ensino está escrito. Grave isso. Coisas para serem evitadas e coisas para serem imitadas. A Bíblia não esconde falhas, erros, pecados de seus personagens. Isso tem um propósito: nos alertar, nos ensinar e dizer: eu não andarei por esse caminho. E outras coisas preciosas, maravilhosas na vida dos personagens bíblicos aqui estão para serem imitadas, porque o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e o será eternamente. Eu disse ontem que ele não disciplinava os filhos biológicos e filhos espirituais, ministeriais, precisam serem, quando necessário, em amor, serem disciplinados. Não é verdade? Porque pode ter disciplina sem amor, mas nunca amor sem disciplina. A disciplina é um sinal de que amamos alguém e queremos tirar aquela pessoa do mau caminho ou na direção do precipício. Eli não disciplinou os filhos. Foi o primeiro erro dele, muito grave. Deixa eu acelerar, senão eu vou repetir a mensagem de ontem e não vou avançar. Segundo,
Seus 2 filhos, líderes, eram carnais e adúlteros. 1 Samuel 2:22, não precisa colocar, diz que Ofni e Finéias conquistavam, assediavam e adulteravam com mulheres que iam para o templo. Já pensou? As mulheres de Israel iam com pureza de coração para adorar, e chegando lá, Ofni e Finéias, 2 pastores, entre aspas, da época, envolviam com elas, pecavam com elas. E mais do que isso, quando a oferta era oferecida no altar, eles, como sacerdote, tinham até direito, mas a carne do sacrifício tinha que estar queimada. E antes disso, eles iam lá e metiam o garfo na oferta. Ontem eu fiz uma analogia sobre o garfo na oferta. O garfo na oferta. Né? Quantos escândalos financeiros, morais, envolvendo líderes por aí. São seguidores de Ofni e Finéias. E o pai via aquilo e só falava brandamente: filhinhos, cuidado. Não é correto o que vocês estão fazendo. Ele precisava dar uma disciplina à altura do problema. E isso foi pesando diante de Deus. Ele não disciplinava. Ele fazia vistas grossas. Ele botava pano quente. E onde tem pecado praticado, não confessado, não abandonado, é impossível que a glória de Deus se manifeste e que haja um genuíno avivamento. Terceiro lugar, eles não ouviam seus pais. O pai falava, ainda que brandamente, mas eles não ouviam. A geração de Eli é uma geração que não ouve pais. É uma geração de filhos rebeldes. E quando eu falo filho aqui, não estou tratando apenas de filhos biológicos. Filhos espirituais. Não tendes muitos pais. Valorize homens como o missionário Wilson, como os pastores dessa casa. O que foi o missionário Genuíno, o que foi o apóstolo Doriel, o que foi o bispo Sérgio Afonso, seu mano está aqui, pastor César, homens de um coraçãozão pastoral e paternal. E pela graça de Deus, o Senhor tem me concedido hoje essa função, essa posição de ser pai. Então, queridos, é necessário que tenhamos um corpo de pastores, de líderes, que estejam em sintonia, em obediência, em submissão. Eu lembro quando, de vez em quando, eu perguntava ao Paulo Roberto Rezende de Oliveira, não sei se ele pregou aqui, várias vezes, que exemplo de homem. E às vezes eu perguntava: Paulo, está precisando de alguma coisa? E às vezes eu falava no sentido material, que ele era itinerante, ele não era pastor de igreja local, ele não tinha um salário de uma igreja. Depois no SCT que a gente estabeleceu uma ajuda de custo para ele, pelo que ele representava para a igreja. De vez em quando eu perguntava: Paulo, tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? E ele, com aquele jeitinho todo peculiar, ele dizia: estou. O que é que você está precisando, Paulinho? Ele dizia: estou precisando de mais humildade, de mais obediência e de mais submissão. E ele tinha essas qualidades de sobra.
Ele dizia, eu preciso mais. Que coisa, não é? Maravilhosa. Que o Espírito de Deus ministre isso no teu coração. A geração de Eli não ouvia os pais, não obedecia. Tinha um espírito de independência e de rebeldia. Porque a independência é a primeira porta para a rebeldia. Diga, eu não sou. Eu não pertenço à geração de Eli. Não, 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 não. Para continuar fazendo o que o nosso Jesus nos ordenou, através da rádio e da televisão, precisamos de duas coisas: o poder do Espírito Santo de Deus e a sua oferta de fé. Ajude-nos a permanecer no ar. Seja um parceiro nas nossas missões. Envie agora mesmo a sua contribuição de amor. Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus, Caixa Econômica Federal, Agência 2042, Operação 003, Conta Corrente 6797-0, Pix 00-133-0141-50. Ou aponte a câmera para o nosso QR Code. Unidos faremos muito. Separados, pouco ou nada. Sejamos unidos. Os ponteiros indicam que é hora de oração. Pare tudo que você estiver fazendo. Aproxime-se do seu televisor. Se você crê, coloque a tua mão sobre a nossa mão no vídeo. Deus vai tocar poderosamente em todo o teu ser. Bispo Palaroni, unido a todos nós no altar das orações. Em tempos de guerra, esforça-se para buscar a paz. Em tempos de aflição, um ombro amigo. E em meio às adversidades, buscamos Deus através da oração. Pare um instante e ore com o apóstolo Jair de Oliveira e sua equipe. Tenha calma, tudo isso irá passar. Pai querido dos céus, nós levantamos agora a nossa mão. Sim, Pai. E pela fé o teu povo no Brasil inteiro está colocando a sua mão na tela do televisor. Ah, meu Senhor Deus Todo-Poderoso dos céus, libera agora unção, libera agora poder sobre a vida desta pessoa, quebrando todas as cadeias espirituais, físicas, mentais, psicológicas, que tem travado a vida dela, que tem desnorteado a vida dela, que tem levado esta pessoa a desistir de viver. Deus, agora em nome de Jesus, quebramos a força da enfermidade, quebramos a força desse espírito de droga, de vício, de álcool, quebramos a força desse espírito de confusão dentro desta casa. Em o nome do Senhor Jesus, quebramos a força e ordenamos que saiam agora. Em o nome de Jesus, amém e amém, e graças a Deus. Foi muito bom ter estado convosco, fazendo essa visita amigável de todas as noites, às 19 horas, através desta TV amiga. Um abraço fraternal, durma bem, uma noite de sono reparador, e que o dia de amanhã seja coroado de êxito. Bispo Palaroni, durma bem. Eu sei que você só dorme depois da meia-noite, né? É verdade. E levanta cedo para orar. É verdade. Um abraço, hein? Um abraço, apóstolo. Até amanhã às 19 horas.
O tempo passou tão rápido e é a hora de nos despedirmos. Mas não fique triste. Amanhã nos encontraremos novamente.